Nesse exercício 12 de Física 2, ele diz que um condutor esférico de raio R e carga elétrica de módulo Q gera um campo elétrico de módulo E. E ele dá aqui nesse gráfico o comportamento desse campo elétrico em função dessa distância D até o centro do condutor esférico. Então aqui, ó, a gente sabe que no interior do condutor esférico o campo elétrico é nulo, e quando chega na superfície do condutor, isso tem um salto. Então aqui a gente já sabe qual é o raio desse condutor. O raio desse condutor é de 1 centímetro. Passando para metro, isso vai ser igual a 10 a menos 2 metros. Agora, como que se comporta o campo elétrico em torno de um condutor esférico? Vamos fazer aqui um gráfico para poder comparar. Como eu tinha dito, em distâncias até iguais o raio, esse campo é nulo. Em pontos bem próximos à superfície, mas ainda assim fora dessa superfície, o campo vai ser K, Qzão, sobre R ao quadrado. Só que eu vou colocar aqui bola aberta. A partir daqui, esse campo decresce, sendo inversamente proporcional à distância ao quadrado. E exatamente na superfície, ele não está nem no zero, nem no kq sobre r ao quadrado. Ele está aqui no meio e vale meio de kq sobre r ao quadrado. Esse gráfico aqui, ele não forneceu esse ponto aqui no meio. Ele só forneceu a partir da superfície, só que pelo lado de fora, esse trecho aqui onde o campo decresce conforme a distância aumenta. E assim, então esse 4,5 vezes 10 à quarta é exatamente esse kq sobre r ao quadrado. Se fosse o campo na superfície, teria que ter essa descontinuidade. Vou apagar aqui para fazer de novo. Então, esse ponto aqui representa o raio chegando na superfície do condutor. Esse ponto aqui representa muito próximo da superfície. Por exemplo, se o raio é 1 centímetro, se eu pegar uma distância 1,001 centímetro, isso aqui é tão próximo da superfície que essa distância, na hora de calcular, pode ser aproximada para 1 centímetro. E ainda assim, o campo, como não está na superfície, seria kq sobre d ao quadrado, só que como esse d é muito próximo do raio, fica kq sobre r ao quadrado. Na superfície não é zero, nem kq sobre r ao quadrado. É um ponto que está aqui no meio e que vale metade de kq sobre r ao quadrado. Então, esse aqui não é o na superfície. Esse 4,5 vezes 10 à quarta, na verdade, é um ponto próximo da superfície, muito próximo, como esse exemplo aqui que eu dei, só que por fora dessa superfície. Então, é kq sobre d ao quadrado, só que como essa distância vai estar muito próximo do valor do raio, seria kq sobre r ao quadrado. Para eu usar meio de kq sobre r ao quadrado, esse ponto tinha que estar aqui no meio dessa descontinuidade. Ele não poderia estar aqui colado nessa curva. Então, vamos usar agora o dado do gráfico. Ele diz que kq sobre r ao quadrado é igual a 4,5 vezes 10 à quarta. O k é 9 vezes 10 à nona. A carga Q é o que eu quero descobrir. O raio, pelo gráfico, a gente viu que é 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros. Lembrando que o raio é ao quadrado. E isso aqui está dando 4,5 vezes 10 à quarta. Vou dividir os dois lados da equação por 4,5. Aqui por 4,5 sobra 10 à quarta. Aqui por 4,5 dá 2. Então, 2 vezes 10 à nona aqui sobre 10 a menos 4 é igual a 10 à quarta. Esse 10 a menos 4 aqui está dividindo, vai passar para lá multiplicando. 2 vezes 10 à nona aqui é 10 a menos 4 vezes 10 à quarta, que dá 1.
Então, Q vai ser 1 dividido por 2 vezes 10 à nona. 1 dividido por 2 é 0,5. Dividir por 10 à nona é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 9. Como está tudo no SI, essa conta tem que sair em Coulomb. Então, essa carga vai ser 5,0, aumentei aqui, tem que diminuir aqui, vezes 10 a menos 10 Coulomb.